Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a função range na linguagem Python, tá? Então, o que essa função faz? Ela é uma função que gera números inteiros entre um determinado intervalo, tá? E a gente pode usar essa função, por exemplo, dentro da função for, né, para iterar sobre uma sequência numérica. Então, eu tenho aqui a descrição da função, tá? Então, range, que pode ter como parâmetro o stop, né? Ela pode ter um parâmetro que seria o final, ou ela pode ter dois ou três parâmetros. Então eu posso definir também o começo e o step aqui que eu vou explicar cada um deles, tá? Então eu estou usando aqui o Jupyter Notebook para rodar esses códigos aqui e a gente vê o exemplo. Então vamos começar com a função range com um único parâmetro que seria o stop, né? Então quando eu dou um run aqui, ele executou essa função e ele automaticamente setou o start como 0 e o step como 1, né? São os valores default desses parâmetros aqui. Mas eu vou colocar essa função dentro de um list, né? Vou transformar esse objeto range em um list para a gente conseguir ver o resultado dele aqui na execução, tá? Então aqui agora ele transformou isso numa lista e eu tenho uma lista de 0 até 9, tá? Eu tenho 10 elementos, onde o stop ele é um intervalo aberto, né? Ou seja, o número que está aqui, ele não está incluído no conjunto. Então ele é de 0 a 10, mas o 10 não está no conjunto. Então ele vai até o 9. Eu posso também utilizar, como eu falei, mais de um parâmetro. Então eu posso usar aqui ó, o start e o stop. Né? Vamos dar um run aqui. Então eu estou iniciando em 5 e eu estou terminando lá no 15. E aí o detalhe, o intervalo ele é fechado no start e ele é aberto no stop. Ou seja, o 5 ele pertence a esse conjunto aqui. Né? Novamente eu transformei numa lista para a gente conseguir ver o resultado aqui. Então o 5 ele pertence ao conjunto, porém o 15 ele não vai pertencer, tá? Então ele vai se encerrar aqui no 14. E mostrando aí agora utilizando os três parâmetros, vamos executar e a gente tem ó, do 1 até o 30, porém de 3 em 3, tá? Então o step deixa de ser 1, o padrão, e eu defini aqui que o step vai ser 3. Então ele vai mostrar de 3 em 3, 1, 4, 7, 10, 13 e termina aqui no 28, tá? Eu posso usar também, eu posso fazer uma lista decrescente usando o step com um valor negativo. Então eu vou fazer aqui, ó, começando no 15, terminando no 5 e o step é menos 1. Então ele vai diminuir um valor até chegar lá no caso o 6, porque o 5 não pertence, né? Intervalo aberto. Então começa no 15 e ele vai terminar aqui no 6, tá? Uma outra forma de fazer uma lista decrescente aqui, eu posso usar essa função reversed aqui. Como que ela funcionaria? Eu coloco um range normal de 5 a 15 e eu inverto, né? Eu vou inverter esse range aqui. Então, detalhe para a diferença entre usar o reversed ou usar um range com um step negativo. Aqui no Reversed, primeiro ele vai criar esse range de 5 até 15, então o 5 pertence ao conjunto e o 15 não. Então ele vai de 5 até o 14, e em seguida ele inverte os itens, então ele fica do 14 até o 5. Aqui no anterior, não, no anterior ele começa mesmo em 15 e ele vai, no caso, até o 6, né? O 5 não está pertencendo. Então, atenção ao que você quer mostrar aqui, porque cada um desses dois comandos vai ter um resultado diferente, tá? Uma saída diferente. Aí vai depender do caso a caso. Alguns pontos de atenção aqui. Deixei aqui um help range. Se você executar esse comando, ele vai mostrar aqui alguns detalhes explicando um pouquinho a função range. Um outro detalhe é que o range não suporta float, tá? Eu vou tentar executar isso aqui e ele vai gerar um erro aqui para mim, ó. Float object cannot be interpreted. Então,
o range ele só vai funcionar com números inteiros nos seus parâmetros, tá? Outra coisa são argumentos negativos, né? Eu já mostrei o negativo aqui no step, mas eu posso usar o argumento negativo em qualquer um dos argumentos, qualquer um dos parâmetros, no start, no stop e no step. Então eu fiz um aqui, start menos 5, o stop é menos 35 e o step é menos 5. Então, de menos 5 até o menos 35 de menos 5 e menos 5 aqui, tá? Outra coisa, quando eu coloco o intervalo inicial maior do que o intervalo final, então eu tenho um arranjo, um range aqui simples, né? O step seria 1, o padrão, porém quando eu vou executar isso aqui, ele me retornou uma lista vazia, né? Eu não tenho, ele não consegue executar, começando em 10 até 7, somando sempre mais um, eu não tenho nenhum elemento, então é uma lista vazia. E outra coisa é o step com 0, tá? O step ele não aceita 0, tá? Você vai retornar um erro, né? Ele vai retornar um erro aqui para você, que seu argumento pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, mas não pode ser o 0. E como eu disse lá em cima, a gente vai usar o range dentro do for, né? Então eu tenho um exemplo aqui de aplicação for i em range 3. E aí eu vou mandar imprimir esses valores. Aí ele vai imprimir, né? Eu mandei valor, 2 pontos, e mandei exibir o valor, o i. Então ele está exibindo o 0, o 1 e o 2, né? O 3 ele não pertence a esse conjunto. E aqui um outro exemplo, exibindo todos os números ímpares de 1 até 20. Então eu fiz um range de 1 até 20 e o step é 2. Então ele vai mostrar o 1, o 3, o 5, o 7. Né? Aqui eu botei só um terminador aqui, só para separar a nossa visualização aqui. Tá? Então 1 até, no caso, o 19. E o último exemplo aqui seria como exibir um resultado abaixo, né? Eu quero exibir o número 1, depois na outra linha o 2 e o 2, na outra linha o 3, 3, 3. Então, nesse caso, eu vou usar um for dentro de um outro for, e eu vou, nos dois, eu estou usando o range. Então, o primeiro aqui eu vou fazer um range de 1 até 4, né? Que ele vai exibir o 1, 2 e o 3. E para cada um desses itens, eu faço um outro for aqui dentro, né? Um for b em range A. Então, ele vai fazer um range com o A, né? O A vai ser 1, depois o A vai ser 2, depois o A vai ser 3. Então, ele vai fazer um outro range do B até o A, né? Então, no caso, até o 1, depois até o 2, depois até o 3. Então, o primeiro ele vai fazer uma vez só, o outro ele vai fazer 2 vezes, e o último ele vai fazer 3 vezes. E aí eu exibo o próprio número com um espaço, e para cada A, né? Para cada A igual a 1, A igual a 2 ou A igual a 3, eu pulo uma linha, dou um print vazio aqui para que ele pule uma linha. Vamos ver a execução disso daqui. 1. Então ele fez o A igual a 1, o range A1 ele só vai exibir uma vez, exibe o número 1 e pula a linha. Quando for A igual a 2, ele vai fazer pro B igual a 1 e depois pro B igual a 2. Então ele vai exibir isso aqui 2 vezes. Quando o A for 3, ele vai fazer pro B igual a 1, pro B igual a 2 e pro B igual a 3. Então ele vai executar isso aqui 3 vezes, tá? Então eu espero que tenha ficado claro. Eu tentei explorar bastante possibilidade aqui do uso do range e o seu uso dentro do comando for, né, que é onde a gente vai estar utilizando bastante. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.